Evangelho de João, capítulo 3, de 1 a 16, assim diz a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certamente estas são palavras bem conhecidas de todas as pessoas que conhecem a Bíblia ou que frequentam a igreja, que têm alguma vivência no meio cristão. E são palavras que somente podem ser melhor compreendidas quando nós entendemos o seu contexto mais amplo, que está relacionado com os dias de Moisés, o grande líder de Israel. Depois de ser liberto da escravidão, que durou mais de 400 anos no Egito, depois de atravessar o Mar Vermelho, quando as águas do mar se abriram para que o povo então caminhasse sem que eles sequer molhassem a sola de suas sandálias, depois de ver o exército de Faraó derrotado e serem coberto pelas águas do mesmo Mar Vermelho, e finalmente, apesar de permanecer seguro, sem sofrer qualquer dano durante toda essa caminhada, toda essa jornada pelo deserto, este mesmo povo que presenciou obras poderosas de Deus em seu favor, não demorou a começar a murmurar, a reclamar. Aliás, esse povo, que é chamado pelo próprio Deus de um povo de dura cerviz, murmurou cerca de 40 anos. E essa murmuração era uma manifestação de rebelião contra Moisés.
Mas mais do que uma rebelião contra Moisés, mais do que uma indisposição contra o líder deles, era acima de tudo uma manifestação de revolta, de indisposição para com o próprio Deus. E então aqui no Evangelho nós encontramos o Senhor Jesus Cristo em sua vinda ao mundo, cumprindo determinadas funções e ofícios. No capítulo 1 de João, verso 17, por exemplo, nós lemos que ele veio como um segundo Moisés, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E assim como Moisés, que quando liderou os filhos de Israel, teve que enfrentar rejeição, do mesmo modo o Senhor Jesus Cristo, como um segundo Moisés, ao vir a este mundo, ele também recebe rejeição, ele também é desprezado pelos seus, conforme diz o capítulo 1 de João, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, meus irmãos, a diferença, e a grande diferença, é que no caso da rejeição ao Senhor Jesus, a situação era muito mais grave, porque o primeiro Moisés era servo de Deus, mas o segundo Moisés, o Senhor Jesus, é filho de Deus. Portanto, o desprezo ao Senhor Jesus Cristo adquire uma gravidade muito maior do que aquela que o próprio Moisés recebeu durante o seu ministério. Ao ler o capítulo 3 do Evangelho de João, nós somos aqui então apresentados a este homem chamado Nicodemos, que era um representante do pensamento predominante entre os líderes religiosos de Jerusalém. E neste encontro, este homem sábio, conhecedor da lei, ele, ao encontrar-se com Jesus, comenta que os sinais e maravilhas realizados pelo Senhor Jesus Cristo eram admiráveis e, de alguma forma, declaravam que de fato ele tinha alguma ligação com Deus. Sinais e maravilhas. Foram justamente estes sinais e maravilhas que levaram Nicodemos a fazer questionamentos a Jesus, assim como o povo de Israel fez questionamentos a Moisés. Então Nicodemos se aproxima de Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, nós não podemos ignorar o fato de que o Senhor faz sinais e de que os seus sinais de fato demonstram que você tem alguma ligação com Deus. Mas o que nós queremos saber, e aqui nós estamos especulando aquilo que estava no coração de Nicodemos, a pergunta dele tinha por trás a ideia de que, olha, nós queremos saber em que sentido o Senhor está com Deus. Portanto, assim como os israelitas fizeram com Moisés no deserto, Nicodemos e aqueles a quem ele representava estavam se colocando em uma posição de juízes do Senhor Jesus. Eles estavam querendo avaliar o que é que Jesus estava fazendo, quem era ele, por que é que ele fazia aqueles sinais, e fazendo isso eles estavam exatamente repetindo o mesmo pecado cometido por Israel no passado, quando murmuravam contra Moisés. E para a surpresa de Nicodemos, ao tentar avaliar Jesus, ele, Nicodemos, é quem foi colocado em uma posição de ser avaliado pelo Senhor. O Senhor Jesus Cristo declara então a Nicodemos que ninguém verá e muito menos entrará no reino de Deus sem um novo nascimento, sem uma transformação, sem uma regeneração, sem se tornar uma nova criatura. E veja que Jesus fala com Nicodemos aqui, mas ele utiliza o plural.
porque Jesus sabia que Nicodemos estava sozinho, mas representava outras pessoas. É por isso que ele diz: importa-vos nascer de novo. Nicodemos e seus amigos, os mestres da lei, precisavam de um novo nascimento. E todos aqueles da geração que viveu no período em que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, e todos aqueles que vivem hoje, todo aquele que quer ver a Deus e entrar no reino de Deus, precisa passar por um novo nascimento. E novamente nós vemos aqui no verso 11, e ele fala no plural de novo: contudo não aceitais o nosso testemunho. O Senhor Jesus falava a Nicodemos e falava ao povo a quem Nicodemos representava. Nicodemos havia comentado: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Implicitamente ele estava dizendo: olha, em que sentido Deus está com você? E o que o Senhor Jesus estava dizendo a Nicodemos era: a minha presença aqui significa que Deus está aqui, eu sou o Senhor. Porque ele diz: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. No capítulo 1, verso 18 do Evangelho de João, o apóstolo Paulo afirma: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que o Senhor Jesus estava dizendo àquele homem era: esse novo nascimento de que você precisa e de que todo o povo precisa, se quiser ver a Deus e entrar no reino de Deus, eu estou qualificado a falar a respeito dele, porque eu sou aquele que veio do céu, mas vocês não aceitam o meu testemunho. Meus irmãos, Jesus precisamente buscava conduzir Nicodemos nesse diálogo a recordar incidentes de murmuração do povo de Israel contra Moisés e contra Deus no passado. E ele faz aqui uma referência ao capítulo 21 do livro de Números, que registra que em um dos períodos de rebelião, o povo estava contra Moisés. Deus enviou então, como uma forma de juízo, de castigo, de repreensão, Deus enviou serpentes venenosas no meio do povo, porque o povo estava rebelde contra Moisés. Deus então providenciou serpentes venenosas que se colocaram no meio do povo. E a conexão daquela história com Nicodemos era que Nicodemos e seus contemporâneos estavam sob perigo de repetir os erros cometidos por Israel no passado, mas em um sentido muito mais grave e profundo. Eles estavam diante do perigo de rejeitar a revelação final de Deus. Deus falou através de Moisés como um profeta. Moisés foi um instrumento de Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés é aquele que, como profeta de Deus, revelou-nos as primeiras coisas, mas agora aqui está o segundo Moisés, que veio para revelar as últimas coisas. Os últimos dias chegaram com a vinda do Senhor Jesus, e ao rejeitar a revelação final de Deus em Cristo, Nicodemos e seus contemporâneos estavam em perigo de não apenas morrer fisicamente, como foi o caso do povo no deserto centenas de anos antes, mas sobretudo diante do perigo da morte eterna, pois eles estavam rejeitando o próprio Messias, o Filho de Deus. No fato registrado no livro de Números, no capítulo 21, o que aconteceu ali foi que, através da intercessão de Moisés, quando Deus providenciou então ali uma salvação, e a salvação que Deus providenciou para o povo ali, diante daquelas serpentes venenosas, foi orientar Moisés a produzir uma serpente de bronze. E essa serpente de bronze foi levantada em uma haste, e todo aquele que olhasse para aquela serpente
sendo picado por uma serpente, seria curado. Agora veja que o Senhor Jesus Cristo diz nos versos 14 e 15 deste capítulo 3 do Evangelho de João: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Este é o fato para o qual o incidente no deserto apontava. O que aquele incidente no deserto, no tempo de Moisés, apontava era para isto: Deus providenciou em Cristo a salvação, não apenas para a cura de um ferimento, como foi no caso ali no contexto do livro de Números, mas para a salvação eterna. Naquele contexto, aquele que fosse picado olhava para a serpente na haste, era curado. No caso de Jesus, aquele que é afetado pelo pecado olha para Cristo levantado na cruz e é curado, não apenas de uma picada de uma serpente, mas da condenação eterna decorrente do pecado, da separação espiritual de Deus. Jesus seria levantado na cruz para ser o meio de salvação, e a salvação consiste em olhar para Jesus. No verso 16 de João 3, a palavra de Deus nos oferece aqui aquilo que é o ponto central da mensagem, que começa no verso 15. Então o verso 16 na verdade, ele completa a ideia do verso 15, que diz: para que todo que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, naquele que foi levantado na cruz do Calvário, tem a vida eterna. Portanto, meus irmãos, este é o contexto dessa passagem, para que possamos então compreender com maior clareza a mensagem de João 3,16. O Senhor Jesus Cristo fala aqui do potencial de uma nova criação espiritual, uma regeneração, um novo nascimento. E esta não era uma ideia nova. Nicodemos deveria reconhecer isso com base no fato de que Deus sempre agiu na vida do seu povo no Antigo Testamento, produzindo fé no Messias. Sempre que as pessoas do Antigo Testamento confiavam nas promessas de Deus e andavam pela fé, elas se tornavam evidência viva de terem passado por um novo nascimento, por uma regeneração, iniciando um novo relacionamento com Deus. Todos os servos de Deus no Antigo Testamento somente puderam andar na presença de Deus e em seus caminhos, porque foram regenerados pelo Espírito de Deus, porque pela fé na promessa da vinda do Messias, todos eles nasceram de novo e foram justificados diante de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus realizou sempre a sua obra regeneradora ao longo da história no Antigo Testamento. Mas o que passa a tornar-se agora definitivo da obra do Espírito de Deus no Novo Testamento, que torna-se efetivo e definitivo da obra do Espírito no Novo Testamento, é que é isso exatamente que Jesus está dizendo, indicando aqui que Ele mesmo, Jesus, fala da parte do Espírito e fala a respeito do Espírito. Ele está dizendo que o que há de novo no Novo Testamento é que Ele, Jesus, é o Novo Testamento. Ele é a nova aliança em pessoa. O Messias chegou, a promessa se cumpriu, e agora o ministério do Espírito Santo passa a ter uma maior evidência. O Espírito Santo, que atua no Antigo Testamento de certa forma de maneira discreta, agora ele atua de forma mais efetiva e plena no Novo Testamento, porque ele aponta e conecta as pessoas ao Senhor Jesus e efetivamente conecta as pessoas à salvação de Cristo, o Cristo sacrificado na cruz.
E a questão agora é: por que Deus tornou a vida acessível? Por que é que Deus tornou a vida eterna acessível? E a resposta a esta pergunta está presente no verso 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, este verso da Escritura, este belíssimo verso da Escritura, que é certamente conhecido e certamente está gravado na nossa mente e no nosso coração como um resumo da mensagem do Evangelho. Este verso fala-nos do modo como Deus amou e do modo como Ele agiu movido por este amor. Em primeiro lugar, o modo como Deus amou. Ao ser levantado na cruz, o Filho do Homem, Cristo Jesus, revelou o imensurável amor de Deus por pecadores como nós. E o importante é observarmos que esta aqui é a única vez no Evangelho de João que se menciona que Deus amou o mundo. A Escritura fala a respeito do amor de Deus em diferentes modos. A Bíblia fala do amor de Deus em si mesmo, ou seja, a Bíblia fala a respeito do amor singular que existe entre o Deus Pai e o Deus Filho. A Bíblia também fala a respeito do amor providencial de Deus, dedicado a todas as coisas que Ele criou. Deus se alegra em sua criação, porque a Sagrada Escritura menciona já no livro de Gênesis: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus se agrada em sua criação, e nesse sentido Deus ama toda a sua criação. O Senhor Jesus lembra no Evangelho que o Pai Celestial sustenta as aves do céu e zela pela beleza dos lírios do campo. Então o Senhor Jesus Cristo ensina-nos que se Deus ama e cuida de pássaros e de flores, quanto mais amor Ele não tem por nós, quanto mais cuidado Ele não tem para conosco, pessoas que fomos criados à sua imagem e semelhança. O amor de Deus, portanto, é um amor que em sua providência está atento a todas as necessidades da sua criação e de suas criaturas. Mas há também o amor particular de Deus por seus eleitos. Há o amor de Deus, do Deus Pai para com o Filho e Deus Filho para com o Pai. Há o amor de Deus para com a sua criação em geral, mas há também o amor de Deus para aqueles que são os seus eleitos. Sim, meus irmãos, Deus possui um povo eleito. A Bíblia, às vezes, refere-se à nação de Israel e às vezes à igreja como um todo, como sendo o seu povo eleito, assim como cada crente individualmente sendo um eleito de Deus. Sempre que falamos sobre o amor de Deus pelos seus eleitos, trata-se de um tipo de amor diferente. Basta nós observarmos a linguagem de Deus utilizada, por exemplo, no livro de Deuteronômio capítulo 7, quando ele se dirige a Moisés, falando a respeito de Israel. Então Deus fala através de Moisés, dizendo: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, porque éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Em outras palavras, Deus amou o seu povo, porque escolheu amar o seu povo,
O amor de Deus é descrito em si mesmo como um amor soberano, um amor que não depende do objeto amado. Deus ama livre e soberanamente, porque Ele é Deus. Esta e outras passagens da Escritura são passagens que enfatizam que não há nada nos eleitos que induza Deus a amar os seus eleitos. O amor de Deus não se move por qualquer influência externa que possa existir no objeto do seu amor, que é o seu povo. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a palavra de Deus diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o bom propósito da sua vontade. Veja que a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu e nos predestinou segundo o bom propósito da sua vontade. O amor de Deus por seus eleitos é, portanto, um amor incondicional e eterno. Uma vez que Ele escolheu, Ele preserva aqueles que são os seus escolhidos. Mas, evidentemente, a questão que sempre se levanta é com relação à afirmação registrada em João 3,16. Se Deus amou o mundo e deu o seu Filho para salvar o mundo, então a salvação não é para todos. Porém, meus irmãos, a questão aqui é: o que é que João quis dizer com a palavra mundo? Nos escritos do apóstolo João, tanto no Evangelho quanto em suas epístolas, ele possui um modo específico de aplicar a palavra mundo. Normalmente é no sentido negativo, e normalmente não está se referindo ao tamanho do mundo, mas sim ao aspecto da pecaminosidade que caracteriza o mundo. A ênfase não está na grandeza geopopulacional do mundo, mas sim na intensidade do pecado que caracteriza o mundo, na intensidade do pecado praticado em todo o mundo por todos, em todas as épocas da história. É por esta razão que no capítulo 17 deste Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo ora ao Pai em favor dos seus discípulos, dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor Jesus Cristo deixa claro então que os seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Estão no mundo, nesse sistema caído em pecado, corrompido espiritualmente, moralmente, mas eles não pertencem a esse sistema, porque são resgatados e regenerados por Cristo Jesus. Portanto, no Evangelho de João, a palavra mundo refere-se predominantemente a uma ordem moral em sua obstinada rebelião contra Deus, e é isso que nós somos levados a pensar sobre o mundo desde o início do Evangelho de João. Portanto, João 3,16 fala-nos primeiramente sobre o modo como Deus amou o mundo. Deus amou de tal maneira o mundo caído, de modo que deste mundo
Ele escolheu um povo para ser não deste mundo, um povo caído em pecado para ser regenerado e para ser uma nova criação, para ser um novo povo. Agora, movido por este amor, vejamos o modo como Deus agiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus aqui se revela em um ato de entrega, um ato sacrificial. Isso é um aspecto muito importante do amor. O amor verdadeiro, ele implica sacrifício, porque ele é um estilo de vida, não é um sentimento. Sentimento passa, paixão passa, mas o amor como um estilo de vida, ele é permanente. Por isso, na maioria das vezes, ou sempre, amor implica sacrifício, esforço, dedicação. Deus deu a lei a Israel através de Moisés no Monte Sinai, e Deus deu uma terra a Israel, mas em Cristo, Deus deu algo incomparavelmente maior. E aqui está a mais elevada demonstração do amor de Deus. O que João 3,16 nos ensina é que o amor de Deus é mais plenamente demonstrado no preço que Deus pagou pela salvação de homens e mulheres. Deus sacrificou-se a si mesmo para possibilitar que eu e você pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Ele. Como é que nós podemos ter uma ideia do grande sacrifício realizado por Deus ao entregar o seu Filho unigênito para morrer, levantado na cruz do Calvário? Novamente, a referência vem dos livros escritos por Moisés. No livro de Gênesis, no capítulo 22, nós temos ali o relato que deu origem a uma identificação de Abraão como o pai dos que creem. E naquele contexto, Deus chamou Abraão e disse: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um monte, ou melhor, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, Deus estava aqui ordenando a Abraão que ele sacrificasse o seu filho, o seu único filho amado, o filho da promessa, o filho que representava a continuidade da descendência de Abraão, filho de Abraão e Sara, sua esposa, que já receberam esse filho em uma idade avançada por milagre de Deus. Certamente Isaque era um filho imensamente amado por seus pais. Será que nós podemos imaginar o tamanho, a magnitude do que Deus estava pedindo para Abraão, o enorme sacrifício que Abraão estava tendo que se submeter? Deus estava pedindo a Abraão para levar o seu filho amado até o Monte Moriá, lugar onde anos mais tarde seria construída a cidade de Jerusalém, e ali Abraão oferecesse o seu filho em holocausto, em sacrifício. Esse, meus irmãos, certamente é um pedido extremamente assustador. Qualquer um de nós no lugar de Abraão entraria em desespero. Mas Abraão obedeceu e foi em frente com fé, sem murmurar, sem questionar. A Bíblia diz que ele conduziu o seu filho Isaque ao local determinado por Deus, e ao chegarem perto, Isaque talvez fosse um jovem ainda adolescente, e ele então pergunta a seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto
e seguiam ambos juntos. Se nós continuarmos lendo essa história, o texto que narra essa história, nós veremos que no último momento, quando Abraão levantou a sua mão com o punhal na mão, a Escritura diz que do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, meus irmãos, Deus poupou o filho de Abraão. O Deus que providenciou o cordeiro para morrer no lugar de Isaque, foi o Deus que não poupou o seu próprio único filho, conforme escreveu o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. João, neste evangelho, identifica o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que morreu no lugar de Isaque. Era uma representação do Cordeiro de Deus que morre no lugar de nós, do povo de Deus, daqueles que são os eleitos de Deus. Portanto, Jesus é o Cordeiro de Deus, sacrificado para que nós pudéssemos ser poupados e preservados, para sermos resgatados como povo e filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse foi o modo como Deus amou e o modo como Ele agiu na revelação de sua graça. Deus entregou o seu Filho em sacrifício para que, de forma providencial, nós fôssemos poupados e reconciliados com Ele. Qual o propósito do amor de Deus ao mundo e da entrega do seu Filho? Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que nós conseguimos perceber as alternativas que nós temos diante de nós hoje? Perecer ou ter a vida eterna? O que é que separa estas duas alternativas? Crer em Cristo. Tudo o que Deus fez pelo mundo que estava caído, Ele fez em favor de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esta é a ideia principal nesta afirmação de João 3,16. Crer. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que significa crer? Significa acreditar na promessa feita por Deus e descansar confiante naquele que fez a promessa. Foi isso que Abraão fez. Ele descansou, embora certamente houvesse no seu coração um grande conflito ao ser provado por Deus, tendo que oferecer o seu filho. Ele tinha plena convicção do poder de Deus, inclusive conforme diz a Escritura na carta aos Hebreus. Abraão tinha fé que Deus poderia inclusive ressuscitar Isaque, caso Isaque fosse efetivamente sacrificado. Quem sabe nós tenhamos chegado no ponto no qual nós estejamos prontos para crer de todo o coração. Quem sabe você já creia em Jesus, mas falta exercitar a sua fé com compromisso. Alegre-se no Senhor, disponha-se, ofereça a sua gratidão a Deus, professando a sua fé publicamente, tornando-se parte da Igreja de Cristo, porque Deus amou a você de tal maneira que trouxe você a este lugar para que você creia e confie em Jesus e receba dele o dom da vida plena, da vida eterna. Que Deus assim nos abençoe e complete em nosso coração a instrução e a exortação da sua palavra. Amém.